Boa noite. Em nome da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas, eu queria dar uma boa noite e as boas-vindas a todos vocês nessa noite de 17 de setembro de 2019, para a gente dar início às nossas atividades do Setembro Amarelo. Nós estamos aqui, o meu nome é Fábio Fonseca, sou psiquiatra, chefe do Comitê Permanente de Prevenção ao Suicídio aqui da Sociedade de Medicina e Cirurgia, e a gente está aqui hoje numa noite muito especial para ter um bate-papo, uma roda de conversa com vocês sobre esse tema tão importante que é a prevenção do suicídio. E desde o ano passado a Sociedade de Medicina tem promovido essa semana, que é o Setembro Amarelo, muitos eventos. A gente começou nessa semana com a caminhada na Lagoa da Coral. A gente tem um evento acontecendo hoje, a gente teve evento ontem, até quinta-feira, muita coisa boa acontecendo aqui na Sociedade de Medicina e Cirurgia. E hoje a gente até tem um evento com um formato diferente. Embora a gente queira dar sim um conteúdo científico, um formato científico com informações embasadas e relevantes, a gente sabe que nada faz tanto sentido quanto as histórias de vida das pessoas, né? Não existe ciência, não existe informação que não sirva para o propósito de tornar a vida das pessoas melhor. E é por isso que a gente trouxe cada um dos nossos convidados aqui. Eu queria apresentar cada um deles para vocês. A gente tem aqui a Terezinha e o Joseval Massi, que são parentes, pais enlutados, né? São sobreviventes de uma história de suicídio na família e criadores do site Nomoblides. Eles vão explicar para a gente daqui a pouquinho de onde veio esse nome Nomoblides. A gente tem também a Jéssica Silveira, psicóloga, estudiosa de suicidologia, que também é uma das grandes responsáveis por trazer boa parte desse pessoal que também fez esse evento acontecer. Então a Jéssica vai contar um pouquinho dessa história de pós-venção do suicídio. O que será que é pós-venção? A gente fala tanto de prevenção, e o que é pós-venção? A Jéssica vai contar para a gente daqui a pouquinho o que é isso de pós-venção. E nunca se falou tanto de rede social, de internet, e do quanto as redes sociais hoje em dia, as mídias, podem estar envolvidas tanto para ajudar a combater o suicídio, como muitas vezes são novas formas de disseminar um comportamento autodestrutivo. E para falar sobre cada um desses papéis da mídia social, entre jovens principalmente, a gente trouxe dois convidados muito bacanas. Meu colega psiquiatra, Jorge Simeão, que vai falar um pouco dos cuidados que a gente precisa ter com o uso de redes sociais, principalmente entre jovens, e como poder falar desse assunto de um jeito mais construtivo. E ao nosso lado também, a Karen Scavassini. E eu fiquei super empolgado quando a Jéssica falou que a Karen Scavassini está aqui, porque olha só como a gente está ficando importante. Ela é uma das colaboradoras de um algoritmo do Facebook para ajudar a identificar. Ela vai explicar direitinho, você vai falando besteira, eu vou me corrigir daqui a pouco. Para identificar e ajudar os jovens que estão com essa coisa da ideação suicida. Se não for isso, ela vai explicar para a gente daqui a pouco. Daqui a pouco ela vai explicar essa história. E, por fim, mas não menos importante, a doutora Renata Azevedo, chefe do Departamento de Psiquiatria da Unicamp, né, que trabalha bastante com dependência química. E ela também vai falar para a gente o que dependência química, ou até que ponto o uso de substâncias também está envolvido no comportamento suicida, e o que a gente precisa ficar de olho, né? Tanto em relação a adultos e a jovens, que sinais a gente precisa ficar atento em relação ao uso de substâncias e a comportamentos autodestrutivos. Então, com esse time mais do que bacana, mais do que especial, a gente queria dar as boas-vindas a vocês, a todos vocês que estão aqui presencialmente, que saíram dos consultórios, das faculdades, depois de um dia cansativo, e vieram prestigiar a gente, para a gente falar de vida, de como ajudar a vida a florescer e a vida para valer a pena, porque cada vida é importante. Ninguém é melhor do que ninguém, independente do papel social, da posição que ocupe, né? Cada pessoa pode tocar com a outra alma, independente da sua habilidade, da sua expertise, de quanto você estudou ou não. A gente está aqui para promover essa corrente do bem. E eu queria agradecer a todos vocês que estão aqui presencialmente e as pessoas que estão aí curtindo a nossa live na página da Sociedade de Medicina e Cirurgia no Facebook. E para começar essa conversa, eu queria reportar aqui a Terezinha Massi e o Joseval Massi, que viveram história recentemente, a gente começou há cerca de 3 anos, viveram isso
de corpo e alma com a perda de alguém da família. A gente já conversou um pouquinho com a Terezinha de que eles vão contar a história deles e, propositalmente, alguns detalhes dessa história serão omitidos. Depois a gente vai explicar para você por que a gente vai se apegar realmente ao que importa. Terezinha, muito obrigado mais uma vez pela presença de você, Joseval. Eu queria que vocês começassem tão gentilmente compartilhando a história de vocês. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando, contar um pouco da história e o que me traz aqui. Eu e Joseval, nós perdemos a nossa filha caçula, ela tinha 19 anos, há 2 anos e 6 meses. E ela foi vítima de suicídio. E depois disso eu fiquei totalmente perdida, achando que eu não fosse mais conseguir viver uma vida normal, né? Continuar as minhas atividades, porque perder um filho já não é fácil, imagina perder pelo suicídio. E quando eu comecei a procurar sobre o assunto, né, eu me deparei com muitas coisas que, ao invés de me ajudar, só me atrapalharam mais. E eu pensei que eu fosse ficar louca, porque eu não tinha com quem conversar sobre esse assunto, porque quando eu começava a falar alguma coisa, as pessoas saíam de perto, pediam para trocar de assunto, eu fui me vendo sozinha. Então, eu entrei na internet, né, e procurei grupos de apoio ao sobrevivente, eu digitei assim, grupos de apoio para pessoas que perderam alguém pelo suicídio. E eu me deparei com uma reportagem na Folha de São Paulo, do blog Morte Sem Tabu, que falava justamente do grupo de apoio do Taleb, da qual a doutora Karen faz parte. E lá, na minha primeira reunião, eu fui muito bem recebida. E eu comecei a entender e a perceber ali entre as pessoas que eu não estava sozinha. O que eu sentia, as coisas que eu pensava eram comuns. E todas as pessoas que estavam ali, que tinham perdido alguém, perdido pai, irmãos, no meu caso, filho. Então eu comecei a ver que eu não estava sozinha. E foi a partir daí que, nos grupos, com a ajuda das outras pessoas, da doutora Karen, eu comecei a descobrir o que fazia bem, que a doutora Karen falava com a gente. Olha, não tem regra, você tem que descobrir o que faz bem e o que não faz bem no grupo. E aí eu descobri que a escrita era uma terapia. Eu comecei a escrever, porque eu não tinha com quem conversar, eu comecei a escrever. E 6 meses depois, participando do simpósio que a doutora Karen promove, o primeiro simpósio paulista sobre prevenção e pós-prevenção do suicídio, eu participei do concurso literário e fiquei em 3º lugar. E acendeu uma luzinha, naquele dia acendeu uma luzinha, falando assim, né? Eu escutei a história de uma família contando que, após perder a filha do suicídio, chamaram no Instituto Biológico lá de Fortaleza. Eu achei aquela história magnífica, pensei, olha, eu não tenho condições de montar um instituto, mas eu posso tentar fazer alguma coisa. Então eu resolvi, junto com o Joseval, pedir ajuda dele, para a gente montar um blog. Eu sou o rapaz da TI. Aí, e no dia anterior, no dia 30, dia 29 de setembro de 2017, eu descobri, eu sempre via no perfil da minha filha uma frase, mas eu nunca tive curiosidade de saber o que estava escrito. Ela tinha gosto por línguas, ela estava aprendendo francês e catalão, e ela falou para mim assim, mãe, catalão é muito mais bonito do que francês. Eu vou me dedicar ao catalão. E aí ela deixou uma frase escrita, Simplal non vobis. Quer dizer, por favor, não me esqueça. Então, assim, culminou que naquele dia eu fiquei muito mal, naquele dia eu descobri o que significava. E no dia seguinte, quando eu resolvi fazer o blog, eu decidi nomeá-lo de Non Vobis, não me esqueça. Desde então,
eu publico, com a ajuda do José Paulo, as minhas vivências no mundo dos suicídios. Então, não é um grupo comum. É diferente. O nome da sua página então, se chama Nomoblides, que vem do catalão, não esqueça. E para quem quiser conferir, qual é o endereço da página? É www.nomoblides.com.br. O que as pessoas vão encontrar lá? Que cara você quer dar, você acha que tem no Nomoblides? Ele fala, na verdade, quando eu publiquei as minhas histórias, foi no intuito de mostrar como é o outro lado, né? Mostrar o lado de quem fica. Porque muito se fala de quem vai, da prevenção, tudo, mas e quem ficou? Depois que eu virei uma sobrevivente, e nos grupos a gente fica sabendo que o sobrevivente ele se torna um propenso ao suicídio, porque carrega uma série de sentimentos e a culpa, né, ela vai corroendo, mesmo você fazendo um trabalho de que não tem culpa, isso vai pegando a gente, né? Fica sempre essa pergunta: o que eu poderia ter feito? Os seus, os porquês. Então eu coloquei nos meus textos o que eu sinto. O que está escrito ali é tudo o que eu sinto. Tudo que aconteceu comigo desde a hora do momento que eu soube que ela tinha acontecido. Então, assim, todos os sentimentos, as coisas que acontecem depois. E a minha intenção, na realidade, foi mais para me ajudar, porque eu fazia também, era terapêutica, escrever, e ajudar quem passa pelo mesmo, quem perdeu um ente querido pelo suicídio. Mas aí acabou que ele atingiu um público diferenciado, que é psicólogos, né, psiquiatras também, que leem os meus textos para entender também, porque às vezes as pessoas, os profissionais não sabem lidar, né? Acham que o luto do suicídio nós temos que superar, já passou o tempo, já está na hora, né? Todo mundo tem uma forma, uma receita. E aí eu comecei a receber retorno de pessoas com ideação, as histórias, e falavam: olha, eu estou com uma dor, mas eu vendo a sua, eu acho que eu não devo passar isso para os meus pais. Eu fico imaginando como que eles vão ficar, então isso está me ajudando, para escrever. Então foi assim que eu comecei a ver que, poxa, eu mirei uma coisa e sempre outra, porque eu não fazia ideia das pessoas. Você está colhendo outros frutos e está tendo repercussão que você não imaginava. Agora, Terezinha, quem está vendo aqui você falando com certa desenvoltura, talvez tenha essa pergunta assim: há quanto tempo você já está vivendo isso? Então, minha filha faleceu tem praticamente 2 anos e 6 meses. Mas assim, devido à ajuda do grupo que eu procurei logo em seguida, eu comecei a entender uma série de coisas. Uma das coisas é a dor do processo ele tem que ser vivenciado, né? Então eu fugi, porque eu pensei, eu passei até nos textos, nos meus primeiros textos falam disso, da negação, de negar. E às vezes você fala assim: vou fingir que ela viajou, vou fechar a porta do quarto dela e vou fingir que ela viajou. Então eu percebi que eu pegar, eu abafar a dor que eu sentia, eu anestesiar, era pior do que eu externar. Então, assim, a forma que eu encontrei de externar essa dor é falando sobre isso, é escrevendo sobre isso, mostrando para as outras pessoas como é. Porque não é fácil. Eu estou aqui para ser enfrentada, mas foi a forma que eu encontrei de continuar sobrevivendo. É essa, é de mostrar para as pessoas que o outro lado, o lado de quem fica. Quando eu conversei com você pela primeira vez, há algumas semanas, pelo Skype, a gente queria entender um pouco a sua história, mesmo sendo psiquiatra e já atendendo pessoas há muito tempo, me veio essa pergunta: o que alguém precisa nessa hora? Às vezes as coisas mais simples, as coisas mais difíceis de serem compreendidas são as coisas simples, porque as coisas complexas a gente consegue fatiar em pedacinhos e tentar dizer. Agora, esse pedacinho, né, que faz diferença para quem está nos assistindo, que está nos ouvindo, o que faz diferença para quem está vivendo essa dor, para quem quer ajudar, para quem está do lado, você que vive essas experiências? Eu me vi sozinha, né? Isso
isso eu acho que era comum na maioria das pessoas que eu conheci nos grupos. Os conhecidos se afastam. Eles não sabem o que dizer, então nos deixam sozinhos. Então, uma coisa que eu sempre falei, não precisa falar nada, é só estar do lado, dar um abraço, deixar chorar. O que é isso? Porque a pior coisa que tem é você querer abafar um choro de uma mãe que está sofrendo porque perdeu um filho. Isso é indiferente se for um suicídio ou de qualquer outra forma. As pessoas elas ficam com aquela coisa, olha, não chora, já passou, já deu tempo, esquece, tenta não lembrar, mas como você vai esquecer o filho? Não tente consertar, esteja do lado, segura na mão e ajude aquela pessoa a passar por aquele momento. Esteja presente, só isso. E eu entendi que, além de escrever no Oblides, vocês também começaram a participar, através do da Karen, de grupos de apoio, isso mesmo? Isso. No começo, foi o grupo de apoio que me ajudou a entender que a escrita era terapêutica. Depois, frequentando o grupo da Karen, que é lá de São Paulo, eu moro no ABC Paulista, sou de São Bernardo do Campo, e lá não tinha nada. Então, nós resolvemos, eu e o Gesualdo, conseguimos um espaço, nós montamos um grupo de apoio, tocado por nós dois, e agora que tem uma psicóloga que nos ajuda, mas no começo nós começamos só nós dois, os outros deputados, e para compartilhar nossas dores, lá a gente pode chorar. Como é que chama o grupo de vocês? Monobrisa também. Monobrisa. Então nós fazemos esse papel também, de acolher quem está sofrendo. E aí entra essa história da pós-venção. E aí, quem vai poder nos explicar um pouquinho o que é pós-venção é a Jéssica Silveira, que é psicóloga estudiosa de suicidologia, não esquisito, não sei nem como é que soa isso para você, esse nome. Eu vou contar depois como é que soa esse nome. Nós que somos estudiosos, todos de fora, às vezes colocamos friamente o nome de suicidologia. Jéssica, o que é pós-venção? E o que a gente pode esperar em termos de pós-venção aqui em Campinas? Que você está à frente de uma iniciativa muito bacana para a cidade de Campinas. Conta um pouquinho para a gente. Boa noite, obrigada pelo espaço. E eu estou aqui como aprendiz, né? Porque eu tenho aqui uma professora, Karen, que me ensina tanto sobre pós-venção através de artigos, livros, vídeos, textos, e esse casal aqui que me abriu as portas no grupo Nomobrix e que me ensinou, né? Literalmente pegou na minha mão aqui como que vai cuidar, como que vai falar, como que vai tratar essa questão da pós-venção. Eu tenho certeza que a mestra aqui está orgulhosíssima de você. Sim, falar de pós-venção lá de doutora Karen Scalacini é um desafio. Eu conheço a Jéssica, vou compartilhar com vocês que eu conheço a Jéssica há relativamente pouco tempo. E uma coisa que me tocou na Jéssica foi a iniciativa, a ação. Porque nada adianta a melhor teoria, o melhor estudo, a melhor expertise, se não tem alguém lá que faça o gesto e faz a diferença. E tudo isso que vocês estão vendo aqui, tanto a Jéssica, a Iva e uma série de outras pessoas, fizeram toda a diferença. E a gente precisa de jovens como a Jéssica, que deem um passo além. E que tenham toda a coragem de tomar iniciativa, sem se questionar tanto assim, eu estou preparado não, eu tenho apoio, eu vou buscar ajuda. E é essa história que eu queria que você compartilhasse com a gente, Jéssica. Que história é essa de criar um grupo de pós-venção de suicídio aqui em Campinas? Conta isso pra gente. Então, eu sei que não tem grupo aqui em Campinas, até então não tinha. Então eu fui atrás, conversei com bastante gente, o José e a Terezinha me abriram essa experiência lá no grupo em São Bernardo. Conversei com a Karen no congresso, falei, estou pensando em abrir o grupo, tudo como que vai ser. Falei com a Luciana Sescon, que também é do grupo Vitaleg, Estela, e todo mundo me orientou, me abriu essas perspectivas de como abrir um grupo aqui. Né? Porque pós-venção é específico do luto por suicídio. Né? O que é pós-venção? O que quer dizer pós-venção? É um termo é um psicólogo, suicidologista americano, tanatologista, o Edwin Schneider. E pós-venção é todo um trabalho para amenizar, para trabalhar com o enlutado por suicídio. Né? Até porque o Edwin Schneider fala que a pós-venção é um trabalho de prevenção para gerações futuras. Né? Como a própria Terezinha falou, o que acontece com o enlutado por suicídio? Na maioria dos enlutados por suicídio, passa o pensamento de também tirar a própria vida. Né? Então, todo esse trabalho, enquanto os grupos são importantes para poder acolher essas pessoas, porque se em média 30 pessoas por dia só no Brasil
Porque, por exemplo, se tem 11, 12 mil suicídios por ano no Brasil, sei lá, 100 mil sobreviventes, né? Então, cadê essas pessoas? Como que a gente pode cuidar dessas pessoas? E o Setembro Amarelo fala muito de prevenção. E a professora Maria Júlia Kovacs fala, tem que falar de pós-venção, gente. Vamos falar de pós-venção também, né? Porque também é prevenção. Então, pensando nisso, com as colegas a Iva, a Ana, a gente vai inaugurar aqui em Campinas, na quinta-feira, um grupo de enlutados por suicídio aqui na Sociedade de Medicina de Campinas, cirurgia de Campinas. Uau, que bacana, Jéssica. Ou seja, essas pessoas não são, pelo que eu entendi, vocês me corrigem, devendo ouvir o Joseval, elas não são apenas invisibilizadas, elas são caladas. Exato. Porque cada vez que você diz, vai passar, e você tenta consertar, você tem aquele que a gente chama o famoso reflexo de consertar, que é um termo em época do Thomas Gordon, para as pessoas que não conseguem ter empatia, simplesmente ouvir, você está calando essas pessoas. Eu vi um pouquinho de você, Joseval, quando você se sentiu calado pelas pessoas de quem você buscava ajuda ao longo desse processo? E como você vê essa iniciativa dos grupos de apoio? Bom, eu sou suspeito de falar de grupo de apoio. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aqui a Karen, que ela que foi, sei lá, se não fosse a Karen, eu não sei o que seria de nós, né? E ela nos ajudou assim, demais para montar o grupo lá em São Bernardo. Agora, eu queria contar até uma história que aconteceu recentemente comigo, e esse tipo de história a gente leva para os grupos. Eu tenho um amigo de profissão que me pediu ajuda para transformar o negócio dele digital. E fazia pouco tempo que eu havia perdido a Marina. E aí eu falei, não, eu te ajudo, não tem problema. E aí, contei para ele. Falei para ele, olha, eu perdi a minha filha, foi assim. E a pergunta que vem imediata, mas o que aconteceu? E eu expliquei que foi suicídio. A gente, desde o início, a gente sempre falou abertamente que foi suicídio. E gera essa curiosidade de querer saber a forma como aconteceu, qual foi o método. E a gente vai falar daqui a pouco para vocês por que a gente não vai falar disso aqui. Porque isso aqui não é mais importante e tem uma razão de ser. Mas é uma curiosidade até natural das pessoas. Sim, sem dúvida. E depois disso ele falou, tá, depois eu entro em contato com você. Isso já vai fazer, eu acho que uns 2 anos. E aí eu e a Terezinha, a gente estava almoçando numa padaria que a gente costuma almoçar. E essa pessoa chegou lá. Ele não conseguia olhar para mim, ele não falou uma palavra comigo, eu ficava olhando para ele, mas ele não olhava, ele fingia que eu não estava ali. Então a gente, nesse dia eu fiquei tão mal, e levei isso para o grupo, para ver se outras pessoas já haviam passado por isso ou não. Mas aquilo me deixou arrasado. E esse tipo de coisa que a gente leva para o grupo, como outras coisas também. Eu gosto de fazer perguntas difíceis. A Jéssica ficou assustada. Agora lá para as perguntas que você vai fazer. Que nome a gente dá para essa situação que você viveu? Que nome se daria a isso? Eu não sei. Eu acho que as pessoas têm uma certa dificuldade. Elas não sabem o que falar, o que dizer. E neste caso, eu acho que como ele ficou 2 anos sem dar um retorno, na hora que ele me veio, ele falou, o que eu vou falar com esse cara? A ideia de que você precisa falar uma coisa, de que você não vai saber como lidar com a situação, de que você pode ter medo até de piorar, você acha que pode ser isso? Eu acredito que sim. Eu acredito que assim, isso daí. Então, esse é o tipo de coisa, eu só contei essa história para dizer que esse é o tipo de coisa que a gente consegue levar para o grupo e conversar abertamente, e falar sobre isso, escutar a história de um do outro, que se alguém já passou por isso ou não, o que fizeram, o que não fizeram, para você conseguir trabalhar e lidar com isso pior. E hoje você sente que as pessoas, como é que você sente que as pessoas têm abordado esse assunto com vocês, a partir do momento que vocês se abrem para falar sobre isso? Com a gente hoje, porque como a gente fala abertamente disso daí, tem um blog, participa de algumas matérias, dá algumas entrevistas, então as pessoas hoje elas veem diferente. Então já, poxa, brilhante o trabalho que vocês estão fazendo, vocês estão de parabéns. Então, hoje é assim, mas na maioria dos casos
não é dessa forma, não é desse jeito. As pessoas realmente se afastam. Então, muitas coisas são perdidas aí, além, você perde muitos vínculos, a solidão ela vem multiplicada, bem potencializada, então, pelo tabu, pelo que você está dizendo. Sim, por isso que a gente fez, um dos motivos também do blog é justamente esse, tentar quebrar esse tabu, falar com a sociedade sobre o suicídio, né? E hoje a gente vive uma era em que uma fala pode ser potencializada, distribuída para milhões de pessoas, e todo mundo virou o seu próprio broadcaster, né? Todo mundo tem um celular na mão e pode, de alguma maneira, falar com desconhecidos ou com dezenas ou milhares de pessoas a partir de sua própria casa. E vocês estão podendo, através do blog, compartilhar essa experiência fantástica e maravilhosa em que, de alguma maneira, honra a existência da Marina e faz com que ela jamais será esquecida e que ela consiga iluminar o caminho de tantas outras pessoas. É emocionante a generosidade, né, e a delicadeza com que vocês têm levado o Nomoblides adiante. E aí eu queria aproveitar o gancho para falar sobre os dois lados da moeda, essa coisa de redes sociais. A gente está aqui ao vivo, né? O primeiro evento que a Sociedade de Medicina e Cirurgia faz ao vivo na plataforma dele no Facebook, falando sobre suicídio. Era algo que até pouco tempo atrás seria meio tabu, até mesmo para os psiquiatras. Olha lá o que você vai falar aí, cuidado, como é que você vai fazer entrevista, mídia social, vai falar sobre suicídio. E aí eu queria conversar um pouquinho com tanto o Jorge Simeão, que é psiquiatra, quanto a Karen, que é psicóloga, né, estudiosa da suicidologia, estuda o suicídio. Então ele vai contar para a gente uma iniciativa muito bacana. Mas eu queria começar com você, Jorge. Que cuidados a gente tem que ter quando a gente vai falar desse assunto? Né? E quais são os do's e os don'ts, né, que se diz em inglês? O que fazer e o que não fazer quando tocar nesse assunto? Né? O que a gente já comprovadamente sabe que faz mal, que não deve fazer, que vai atrapalhar? Quando a gente pensa um pouco nessa coisa de redes sociais, de suicídio, eu ouvi um pouco da sua opinião, da sua experiência. Quem quiser contribuir também. Pensar que a internet é um instrumento que proporciona convergências, intensificação de vivências. Basicamente, os cuidados que se tomam, né, fora da internet não são muito diferentes dos cuidados que se tem dentro. Basta que a pessoa comece entendendo que você tem uma espécie de lente de aumento, você tem uma espécie de funil de intensidade de vivência, e que aquilo, a internet hoje é uma grande praça, né? Você, através da internet, consegue acesso, você consegue ser mais fluente do que você seria pessoalmente, você consegue ser mais intenso do que conseguiria pessoalmente, você encontra pessoas que você não encontraria. Então, imagine um instrumento catalisador e facilitador da relação, da comunicação com o outro. Pelo menos deveria ser só isso, né? Mas se a gente pensar nisso, você começa a entender que qualquer coisa que você faria teria uma repercussão pequena no contato pessoal, no contato físico fora do virtual, apresenta uma intensidade muito maior quando você está na rede conversando com outras pessoas, por exemplo. Então, algumas coisas. A primeira questão é não falar, é o que você estava falando, não falar sobre método, evitar falar sobre processo, né, o processo de... E tem um porquê disso, né, Jorge? Tem uma coisa que se chama efeito Werther, né? Exato. Eu queria que você explicasse para quem está ouvindo a gente aqui um fenômeno que foi identificado há séculos atrás na literatura e que hoje, você está me falando que é dividido com a gente, a internet potencializa a comunicação, a boa e a ruim. Exato. A comunicação pode ser boa ou ruim e, de repente, se você vai falar uma coisa na internet, você vai falar com um grupo de 500 pessoas, durante 30 segundos você não vai poder contextualizar. Eu queria que você explicasse para a gente o que é esse efeito Werther e o que a gente aprendeu com esse tal de efeito Werther, a partir da gente. Existe um termo que se usa muito, fora aqui no país eu não tenho visto tanto, mas a Karen pode me complementar com certeza.
Mas, o termo contágio, você acaba tendo um fenômeno de induzir comportamento ou por identificação de pessoas vulneráveis, de pessoas em situação de risco, mas você consegue com isso, nessas situações você tem uma potencialização do risco das pessoas vulneráveis, principalmente quando você tem figuras conhecidas, pessoas que de alguma forma influenciam grupos. É muito comum você ver pessoas da mídia, artistas. A própria morte de Kurt Cobain. Kurt Cobain, sim. Quando alguém famoso morre, cuidado. A mídia recebe o manual, o cuidado de não divulgar o tempo. Não importa exatamente como a pessoa levou adiante aquilo de tirar a própria vida. E a gente tem que mencionar isso com cuidado, acho que a Karen vai poder complementar isso. De alguma maneira, sempre deixar essa dica de buscar ajuda, quais são os canais de buscar ajuda, o número do CVV, a ideia de desmistificar de que aquilo é uma solução muitas vezes permeada pelo transtorno do sofrimento mental, tem tratamento. Sim. Então, falar sobre o suicídio com esses cuidados, acho que pode trazer bastante benefício. É uma mensagem que a gente não pode deixar de falar e, ao mesmo tempo, falar com o cuidado necessário. E observar que é curioso que a gente já tem internet, pelo menos aqui no Brasil, a gente tem internet, eu vi um susto quando vi, mas há 23 anos. A internet chegou no país em 1996. E desde 1996 a gente utiliza muito pouco do que a internet pode oferecer de recursos, né? Seja para prevenção, seja para abordagem, né, das pessoas que estão em situação vulnerável, seja para educação, para treinamento online, né, para práticas, né, de saúde pública, para replicação. Acaba sendo muito pouco o que a gente tem ainda de uso dessa ferramenta, desse instrumento. E, ao mesmo tempo, a internet ela é no popular, né? Um balaio de gato, como se diz. Porque existe, além de todos os esforços positivos, existe muita coisa, muita desinformação, conteúdo que não existe como ser regulado, não existe como você supervisionar boas iniciativas, tendo assim um efeito seja multiplicador. Pelo contrário, enquanto a internet te abre um leque de possibilidades e atinge milhões de pessoas, quem está promovendo um esforço ativo acaba tendo um alcance contrário. Quer dizer, você, com todo o seu esforço, consegue abranger poucos números ou poucas pessoas de quem tem aquela iniciativa. Você não consegue também ter esse efeito sistêmico sobre a rede. E é legal, isso que o Jorge está comentando aqui, está muito em consonância com um relatório publicado por uma revista científica de muito peso, que é o The Lancet, em setembro do ano passado, que fala sobre o crescimento e desenvolvimento econômico sustentável a partir do olhar da saúde mental. O Lancet publicou uma série de relatórios falando quando não cuidar da saúde mental afeta o desenvolvimento econômico nos países. E quando falar de sustentabilidade, é falar em acesso à saúde mental. E tem alguns dados muito legais, Jorge. Países ricos, só que uma em cada 5 pessoas que precisam de atendimento de saúde mental conseguem ser atendidas. Em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, como o Brasil, uma em cada 27 pessoas. Ou seja, a gente não vai ter profissional para tudo. As outras 26 vão para as redes sociais. E aí, uma das diretrizes que o Lancet coloca como desafio para esses próximos anos é que assim, a gente vai precisar usar a tecnologia para ajudar a informação, a prevenção da informação e até mesmo o tratamento em termos de saúde mental. Os psicólogos, os psiquiatras vão precisar se desencastelar e vão precisar ser agentes multiplicadores através das tecnologias para fazer essa informação chegar na ponta. O médico de saúde de família, no agente comunitário. É curioso que essa é uma prerrogativa e uma
diretriz muito pontuada nesse relatório do Lancet, e eu fiquei muito feliz quando eu soube da iniciativa capitaneada também aqui pela Karen Scavacci, porque é super em consonância com esse relatório do The Lancet, né? Queria que você explicasse, Karen, se apresentasse novamente aqui, de onde você veio, o que você faz, e que história é essa de, como é que é o nome do projeto? Eu estou. Conta aí pra gente como é que é essa iniciativa. Primeiro você começa com quem você é e o que é eu estou. Como é que surgiu essa história? Vamos lá. Bom, Karen Scavacci, para os mais íntimos, né? Com a mão e tudo que tem direito. Eu sou psicóloga, né? Tem um instituto que chama Vitalério, que é um instituto de prevenção e pós-venção do suicídio em São Paulo. E a gente trabalha com tudo que tem relação com essa área, inclusive com os grupos de apoio. Assim, queria dizer que eu admiro muito a Terezinha e o Juvenal pela coragem, pela humanidade deles, de poderem abrir hoje um grupo de apoio e acolherem as pessoas e escrever. E a generosidade. A generosidade, a amorosidade, eles estão fazendo diferença na vida de muita gente. Os textos da Terezinha, para quem não conhece, são de deixar assim, a lágrima nos olhos, né? E minha admiração para a Jéssica também, que está abrindo um grupo de apoio. Eu fico muito, muito feliz de ver grupos aumentando, porque o número de pessoas que precisam dessa ajuda está muito grande, né? Então é muito bom ver isso. Inclusive tem até, você vai falar do Estou, tem uma série de vídeos hoje no CVV, no site do CVV, para ensinar pessoas a abrir grupos de apoio a sobreviventes enlutados pelo suicídio. Porque a gente entende que as pessoas precisam se instrumentalizar para poder abrir, né? Então qual é o melhor método da gente ensinar isso e chegar num número grande de pessoas? Usando a internet, usando o que a gente tem disponível nos meios sociais, né? Pelo que eu entendi, esse já é uma área de interesse, você já se debruçava sobre isso já há bastante tempo. E aí parece que o pessoal aí meio descolado e famoso chegou até você. Que história foi essa? Vamos lá. Bom, eu fui procurada por um cineasta no Instituto um dia, e aí ele falou que ele conhecia um influencer, um digital influencer, que até então eu não fazia ideia de quem era, só fui conhecer lá no dia mesmo da gravação. Ele falou, a gente está pensando em fazer um projeto, né? A gente estava conversando, sabe que a gente chega num número grande de pessoas e a gente quer falar de suicídio de uma forma responsável. Topa ajudar? Falei, opa, pra já, né? E aí então, a gente sentou, conversou várias vezes e eu listei todos os temas que eu achava que eram importantes de serem abordados. Né? Tudo que precisava ser falado em termos de educação. Por exemplo, dá um briefing, dá alguns exemplos para gente. O que você acha que a gente não está falando o suficiente, não está falando da maneira bacana? Então, por exemplo, essa questão dos sinais, que tem os sinais. Nós temos alguns sinais que podem ser vistos, só que não é tão claro. Tem muitos sinais que só fazem sentido depois da morte, né? E aí você acaba aumentando a culpabilização daqueles que ficaram. Olha só, a gente estava interromper você. Teve uma conversa no Skype, a gente falou de um termo em inglês que se chama hindsight bias, é o viés retrospectivo. Exatamente. Sabe aquela história depois do 11 de setembro? Depois que acontece o 11 de setembro, aí as pessoas vão lá atrás dos terroristas e vem uma série de indícios de que as pessoas estavam indo nos Estados Unidos, estavam andando avião, fazendo aula, e aí todo mundo pergunta, mas como ninguém viu isso? Depois que um evento acontece, tudo parece muito óbvio. Mas antes de acontecer, aqueles sinais estão misturados com uma complexidade imensa. Não era óbvio. Exatamente. Então, isso é um dos temas que a gente traz. E também para ensinar muitas pessoas que o suicídio é multifatorial. Né? Então, uma das coisas que é falado que pode aumentar o efeito Werther é você colocar o suicídio como causa única. Então, quando você entende que ele acontece por diversos fatores, você também mostra que a prevenção pode vir de diversas áreas. Outra coisa bastante nociva é aquela de você colocar a situação como uma prática, uma coisa que incompreensível de alguém cuja saúde mental estava ótima, que você não dava nenhum indício de que iria ou que a pessoa encontrou paz. Exato. Ontem a gente teve uma palestra fantástica aqui na Sociedade de Medicina e Cirurgia. Infelizmente não foi live, então vocês que não veio perdeu. A nossa colega Karina Barra falou sobre suicídio e enfermagem por conta de burnout. Dentro dessa multiplicidade de fatores, a gente não para para pensar, por exemplo, no papel do trabalho. Exatamente. Então a gente pegou vários temas dentro da área de educação, conscientização e cuidado.
e desenvolvemos vídeos. Então a gente foi lá, gravou uma série de vídeos e colocou, e esses vídeos foram com o apoio do Facebook e do Instagram, e a primeira fase foi assim, quando a gente colocou na plataforma, aí que eu fui descobrir que o influencer que estava comigo, ele chama PC Siqueira, e ele tinha 2 milhões de seguidores ou mais. Né? Você só foi saber disso depois que os vídeos estavam prontos? Eu só fui saber disso depois, porque daí eu falei, mas que daí ele chegou para gravar, um cara todo tatuado e tal, não sei o que, eu falei, nossa, o que esse cara vai falar? Eu falei, deixa eu buscar aqui, né, saber quem é essa pessoa. E aí, mas isso estava rolando, já tinha rolado as gravações e tal, e ele tem um coração enorme, um cara que fala disso com uma responsabilidade muito grande. E aí o negócio, assim, hoje a gente sabe que o vídeo já foi visto por mais de 5 milhões de jovens, a primeira fase, e ele já teve um alcance de 25 milhões de pessoas. Vocês têm essas estatísticas, né? Temos. Vocês sabem qual é o perfil, e dá para saber quem busca isso, qual é a motivação? Até que ponto os algoritmos podem ajudar? Pergunta capciosa. Como é que funcionam esses algoritmos? Quanto você sabe disso, por exemplo? Então, o que eu sei são as métricas. Então, eu não vou saber o algoritmo em si, mas o que eu sei é quando você tem um vídeo, qualquer um pode ir lá no seu vídeo e vai ter o número de visualizações e o número de alcance daquele vídeo. Então, a gente sabe que ele chegou, ele foi apresentado para 25 milhões de jovens. Isso a fase 1. E aí, então, a gente foi fazer a fase 2, que a ideia é, então, a gente preparou, vamos dizer assim, o terreno para as pessoas começarem a entender o que é suicídio e numa linguagem muito para jovem. Porque eu acho que uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é que o profissional acaba falando muito para profissional. E essa... Sem perceber. E aí, o nosso conhecimento fica muito fechado. Então, como é que a gente faz para que o nosso conhecimento chegue naquele jovem, naquela pessoa que está sofrendo? O jovem precisa validar a experiência. Ele precisa dizer o que foi que ele conseguiu realmente aprender daquilo. Vocês tiveram esse feedback? A gente teve muita procura de ajuda, a gente teve muito feedback, muita gente usando os vídeos para uma área educacional, para fazer bate-papo em escola. Isso é levado até pelos próprios jovens. Então também teve uma série de tirinhas. Então, a gente fez várias coisas dentro do Eu Estou. E aí a fase 2 que a gente pensou, vamos trazer as histórias reais. Né? Vamos contar então agora as histórias de quem passou por isso. E aí tem a história da Terezinha e do Joseval, tem várias outras histórias dentro dessa fase 2, que é justamente para desmistificar, para falar, olha, tem um rosto que a gente está falando de um tema que as pessoas passam e elas sofrem. Então olhem esses rostos para poder parar de julgar e para poder acolher. Então essa foi a ideia do Eu Estou, e aí ainda está rolando a fase 2, ainda vai entrar coisas novas da fase 2 no ar, que ainda não entraram. E aí isso está tomando uma proporção que eu acho que quanto mais a gente pode ajudar, né, quanto mais longe chega. A gente recebeu uma foto essa semana de uma casa muito simples no interior do Piauí. Então estava lá as pessoas com as cadeiras, sentadas, estava passando o vídeo de vocês numa parede que tinha um reboco. A gente falou, nossa, quer dizer, você faz algo e você não sabe até onde chega, e aí chega para que as pessoas possam conversar abertamente. Né? Então acho que a ideia do Eu Estou foi essa. Então a partir disso a gente está criando os filhos do Eu Estou, né, pensando no que vai ser feito. Quanto isso deve ser emocionante para vocês, quanto isso deve ser um combustível para seguir adiante, vendo isso se repercutir lá. Sim, é emocionante. E assim, eu vou falar uma coisa, eu jamais imaginaria que o dia que o Marcelo chegou lá na minha clínica para falar, estou pensando em fazer isso, que ia dar no que deu, jamais. E ele conta que nesse dia que ele foi, estava tendo um grupo de enlutados, ia ter. Então a gente teve a reunião. No que ele desce as escadas, ele viu as pessoas esperando para entrar no clube, que isso foi algo que mexeu muito com ele, por novamente poder entender que aquilo que a gente estava fazendo poderia ter realmente um efeito, uma repercussão na vida de pessoas. E aí tem um outro termo que a gente usa hoje, que é o efeito papageno, que é o contrário do efeito Werther. Então, conforme você vai educando as pessoas e você vai mostrando que tem outros caminhos que elas podem seguir, você diminui o número de suicídios. Então, o meio de comunicação, a rede social, pode servir tanto para o efeito Werther, que é a contaminação, como o efeito papageno, que seria, então, essa multiplicação de uma rede de ajuda de apoio. Sem dúvida nenhuma, e a gente vê uma série de grupos de apoio, assim como a gente vê grupos pró-suicídio, a gente vê uma série de grupos de apoio. E hoje as plataformas, elas têm canais de denúncia que funcionam, só que as pessoas precisam aprender a fazer essas denúncias dentro das plataformas. Todas as plataformas têm denúncias.
E aí a gente também agora está fazendo uma série de outros vídeos dentro aí do canal do Instituto Vitaleri, que é o É Preciso Falar, onde a gente está trazendo influenciadores. E aí a gente até lançou uma cartilha semana passada para influenciadores digitais sobre como falar de forma segura sobre o suicídio nas redes. Porque a gente está vendo pessoas que elas têm um alcance muito grande que estão falando besteira. Então, como que elas podem falar de forma a ajudar e não a prejudicar? Então, essa cartilha foi lançada, essa série de vídeos foi lançada, hoje só subiu outro, e também a gente fez uma outra série que chama Você Sabia?, que é respondendo as maiores pesquisas que as pessoas fazem na internet com o termo suicídio. Tem uma coisa também, né, cara? Nem todo mundo que fala besteira está fazendo isso por alguma... Exatamente. Por porque mal, não, né? de forma Estão alguma. carregando uma dor, uma situação extremamente tensa, para a qual elas não têm uma forma definida, né, de abordagem, e que em muitos casos esse tipo de iniciativa traz eles para muito mais próximo do que seria adequado, e eles passam a ser vetores. Exatamente, porque enquanto as pessoas podem falar abertamente, elas podem trazer as mensagens de ajuda, isso faz toda a diferença. Acho que muita gente, ela não é que ela fala por mal, de forma alguma, né? Ela precisa aprender a falar, assim como a gente precisou aprender a lidar. As pessoas precisam aprender a falar. Então esse manual está lá disponível, e aí também a gente está lançando mais 2 manuais de prevenção do suicídio na internet. Esses influencers, antigamente, têm a oportunidade de falar com o público deles e falar: pessoal, eu andei me informando um pouco melhor, e eu andei pensando um pouco sobre o que eu falei na semana passada, e é muito importante que vocês aprendam junto comigo. Ou seja, ter essa abertura e essa possibilidade, assim, olha, eu também aprendi coisas legais, eu quero compartilhar com vocês. Acho que no Brasil a gente tem muito medo de cometer erros, e as pessoas têm muita dificuldade de assumir que a gente está aqui para aprender. A gente tem que ser, com certa vaidade, saber tudo o tempo todo. Não, ninguém sabe tudo o tempo todo, imagina. Agora, você falou que o suicídio é multifatorial. E eu queria pegar esse gancho, falando da multifatorialidade do suicídio, palavra difícil, e conversar um pouquinho com a Renata Azevedo, que é professora-chefe do Departamento de Psiquiatria da Unicamp, que trabalha muito com dependência química, com abuso de substâncias, que eu sei que também já tenho contato com muitas plataformas que dá consultorias no Google, tem compartilhado a experiência dela. Renata, eu queria que você falasse um pouco, trabalhando lá na Unicamp, no ambulatório lá no ASPA, né, de substâncias psicoativas, qual é o paralelo, que ligação é essa entre consumo de substâncias, álcool e outras drogas e suicídio? Não é causa, é vetor, é meio? Explica um pouco essa história para a gente. Antes de agradecer, eu acho muito legal essa oportunidade de a gente poder fazer essa disseminação de informação. Então, uma universidade que tem um serviço que atende pessoas em sofrimento, que atende toda a graduação que envolve o comportamento suicida até, eventualmente, o suicídio, mas a gente tem muita dificuldade de ter esse alcance, né, de conversar para as pessoas fora desse contexto de cuidado. Então, acho que é uma iniciativa muito bacana poder trocar essa experiência e ouvir também de quem passou por essa experiência. Eu acho que isso é um aprendizado absolutamente necessário para sensibilizar e tornar muito concreta essa experiência. Ouvir dados, números, estatísticas fazem muito sentido às vezes para as pessoas, mas ouvir outras pessoas isso faz muito sentido. Eu achei muito legal essa oportunidade. Eu acho que o suicídio é a resultante de uma série de eventos e ocorrências e sentimentos e fatos que podem culminar com essa situação. Se a gente olhar os dados, as pessoas vão dizer que dependência de drogas responde mais ou menos como terceira causa relacionada a suicídio, depois de depressão e depois de questões que envolvem problemas de personalidade. Mas se a gente olhar um pouco mais abertamente, depressão também tem a ver com o uso de substâncias, personalidade também tem a ver com o uso de substâncias, e se a gente está falando especificamente de jovens, eu não estou falando em geral de jovens com dependência de substâncias. Eu estou falando de jovens que usam substâncias sem ser dependentes e que podem, sob efeito, terem uma atitude que leve ao suicídio por conta principalmente da impulsividade. Então, nessa faixa etária, essa relação é muitíssimo complexa. Então, a ideia é que não é um problema necessariamente com drogas, mas uma
substância que pode alterar. Eu vou falar aqui principalmente de duas, que é a álcool e a cocaína. Né? A álcool porque desinibe, deixa as pessoas mais emotivas, às vezes mais nostálgicas. Renata, você está falando uma coisa muito bacana mesmo, você está dizendo que muitas pessoas podem estar nos ouvindo e falar assim, mesmo meu filho ele tem dependência, meu filho ele não é usuário, então não preciso me preocupar. Mas a gente não está falando disso. O álcool, o uso da substância pode ser mais esporádico, né? E aí mesmo assim ser bastante complicado. É isso que você está dizendo? Sem dúvida nenhuma, porque as substâncias turvam um pouco a sua capacidade de decisão em alguns momentos, e você pode estar num momento um pouco mais sensível e a substância afundar completamente esses sentimentos. Então, o álcool por desinibir ou deixar as pessoas muito mais nostálgicas, entristecidas e impulsivas, e a cocaína, porque depois do high vem o down, e no down é um poço de angústia em que, se você tiver acesso facilitado a meios, e aí substâncias ou medicamentos, armas de fogo, isso também é uma questão bastante complexa no Brasil. Quanto mais a gente facilita o acesso a meios, a gente também facilita esse tipo de ocorrência impulsiva, que é o que está na mão, né? Então a gente precisa também problematizar a banalização, por exemplo, com relação a armas de fogo. Isso é uma questão atualmente no Brasil, e as substâncias têm uma interface enorme com isso. Então a gente tem vários dados que apontam que mais homens se suicidam e mais mulheres têm suicídio. Isso tem uma interface com a arma de fogo, tem uma interface com o uso de drogas, e as coisas se misturam. Eu estou ouvindo você falar, e a palavra que está ficando na minha cabeça é acesso. As pessoas têm acesso a meios letais, e elas têm acesso também, a gente está falando acesso a armas, e acesso a substâncias. Você acha que a gente pode encarar também que a gente precisa começar a questionar o acesso que a gente tem? No momento que a gente fala tanto, né, de descriminalização, ou talvez liberação, você está me trazendo um outro lado da moeda, que o acesso muito fácil também pode predispor a pessoas que estão em idade vulnerável, em uma condição vulnerável, até um estado que pode ser um desfecho bastante complicado. A gente pode ter uma implicação nisso que você está falando? Sem dúvida, acho que a gente tem acesso facilitado e normalização do uso. Eu acho que são duas coisas, principalmente quando a gente fala de adolescentes, que precisam ser problematizadas. A ideia de que todo mundo usa faz com que a gravidade do uso, que não é igual para todo mundo, algumas pessoas de fato usam, não problemático, mas eu não tenho como saber o impacto que isso vai ter. E é um risco que não vale a pena se correr, principalmente nessa fase da vida que é tão encantadora e tão intensa que é a adolescência, já que a gente está falando um pouco de jovens, que é para quem há hoje um endereçamento muito importante com relação às estratégias de prevenção do suicídio. Muito bacana, então faz a gente questionar, então, para quem está em casa nos assistindo, para quem é pai e mãe, assim, o álcool, essas drogas estão muito disponíveis, e aí tem essas festas rave, essas festas open bar, né? Qualquer amiguinho vai sair, tem álcool disponível. Eu fico imaginando a angústia de como é que você não sabe se seu filho está angustiado porque terminou um relacionamento na semana passada, e o que aquilo está significando para ele, e você pode, eu fico imaginando, muitas vezes você tem totalmente desprevenido um desfecho como esse. Eu ouvi de todos vocês que a gente pensa na prevenção do suicídio e de que essas mortes podem ser evitadas ou são preveníveis, mas acho que tem uma questão aí que eu queria compartilhar, dividir com todo mundo aqui, a própria Terezinha, a gente discutiu um pouco isso, queria ouvir a opinião de todos vocês. Uma coisa é a gente tentar prevenir suicídios potencialmente, outra coisa é o quanto a gente pode evitar realmente que cada uma dessas mortes aconteça, porque a gente não vai conseguir evitar acabar com o suicídio. E essa é uma mensagem que pode ser ficar muito truncada para as pessoas que estão ouvindo, estão limitadas, né? Quando elas ouvem assim, olha, 90% dos casos de suicídio podem ser evitados, porque são, acho que o que a gente está querendo dizer, nós profissionais descuidados da saúde mental, nós acho que estamos querendo dizer que 90% dos casos são passíveis de tratamento, porque são mediados com sofrimento. Isso pode diminuir bastante a chance desse desfecho. Quem quer começar a discutir um pouco isso? Que história é essa de poder evitar e como é que isso cai para quem está ouvindo, para quem está passando pelo luto? Vou começar com você, Terezinha, e o José Val. Acho que vocês têm mais propriedade para dizer para a gente como é que a gente ouve, vocês ouvem essa história de prevenção do suicídio. Então, quando aconteceu, né, fui pesquisar, e uma das primeiras coisas que eu me deparei foi com essa informação. 90%, né, de 10, 9 poderiam ser evitados. Só que assim,
jogam essa informação e não explicam. Então, foi levado muitas vezes, da casa, para a gente tentar entender por quê. Mas por quê? A Marina estava com depressão, havia sido diagnosticada, ela chegou a ser internada, ela fez tratamento, ela tinha psiquiatra, ela tinha terapeuta, e mesmo assim ela não conseguiu. Então, e aí? Como é que fica tudo isso, né? Como é que você ouvia ao ouvir isso? Quando você ouve isso, o que fica para você? Como é que bate isso? Me chama de fracassado. Eu sou uma fracassada, não consegui. Você podia ter evitado. Eu podia ter Se 90% é evitado, por que você está nesse 10%? O que você fez de errado? Eu fiz tudo o que era possível, dentro do que eu tinha ali na mão, e mesmo assim eu fracassei. Então, poxa vida, como é que você vai... Eu me sentia mais culpada ainda, porque já vem da culpa, as pessoas te olham de acordo e falam, poxa, o que acontece aqui naquela casa? O que a menina fazia? O que a família fazia? Essa menina fez isso. Então, você fica, se sente mais culpada ainda. E depois, quando a gente começa a entender que não é bem assim, a gente deu uma... E aí, hoje eu passo essa mensagem adiante. Não é assim que funciona. E aí a gente está aprendendo, até a gente que está aqui tentando trabalhar com essa bandeira, de ajudar a prevenir mortes do suicídio, evitar, a gente precisa ter muito cuidado como a gente passa essa informação. Se a gente simplesmente coloca lá 90% das mortes podem ser evitadas, como é que é isso? Como é que vocês estão lidando com essa empreitada de lidar? Eu estou. Como é que a gente passa essa mensagem? Então, o que a gente fala é que o suicídio pode ser prevenido, mas a gente pode prevenir, mas a gente não pode prever. Então, tem ações que nós podemos fazer para que o suicídio possa ser prevenido. Só que as pessoas precisam ter acesso à saúde mental, elas precisam entender por que o suicídio ocorre, elas precisam deixar de lado o tabu e o preconceito de achar que quem fala não faz, de não cair nos grandes mitos do suicídio. Então, não adianta a gente querer falar que a gente pode prevenir 90%, primeiro porque a gente não tem realmente esse dado, esse número, Em primeiro lugar, porque não é factível. Quando a gente para para pensar na realidade de atendimento das pessoas, se somente 1 a cada 27 pessoas tem acesso a tratamento, e você também, por outro lado, fala para as pessoas que 90% das mortes podem ser evitadas, peraí, em que contexto, que situação, em que momento? Então, acho que nós estamos aqui, precisamos realmente contextualizar melhor isso. Exatamente. Acho que a gente precisa mostrar para as pessoas que sim, tem muita coisa que a gente pode fazer, mas que a gente não pode saber quem, quando e como vai morrer por suicídio. Então, a gente pode melhorar o acesso, a gente pode falar mais, a gente pode educar na escola, a gente pode mobilizar pais, a gente pode fazer uma série de coisas. E aí a gente vai realmente ter um impacto positivo na vida de muita gente. Que tal se a gente falar, vamos atingir a meta de evitar até 90% dos suicídios? Isso pode vir a ser possível. Então, o problema é que a gente não tem como medir isso. O que eu falo muitas vezes no grupo é que, assim, quantas vezes será que não foram feitas coisas pelas pessoas que impediram que aquele suicídio ocorresse antes? Sim. A gente não tem como saber. Cara, existe uma coisa também que, olha a tremenda dificuldade que é, pensando exclusivamente em mídia social, em grupos de apoio, pensando exclusivamente na internet. A dificuldade de identificar uma pessoa em situação de risco, uma pessoa em situação vulnerável, você diretamente conseguir abordar uma pessoa na internet é extremamente difícil. Do ponto de vista da liberdade de expressão, de liberdades individuais e um monte de outras questões, é discutível. Então você tem uma dificuldade grande de intervir de maneira direta. Então quando se fala assim, como evitar, essa coisa dos 90% poderiam ser evitados, quando a gente começa a olhar mais de perto dessa questão, a gente vê o tamanho dessa dificuldade. Não é tão simples. A matemática não é tão simples. Não é tão sério. Eu acho que é importante a gente pensar de onde veio essa informação. Na realidade, foi um estudo que partiu de pessoas que morreram por suicídio, fizeram uma análise retrospectiva, e viram que uma taxa muito alta próxima tinha um transtorno mental. Porém, países ocidentais. A gente não tem que ter a onipotência de dizer que se tinha um transtorno mental e se tivesse sido tratado, isso estaria resolvido. Isso
é uma enorme onipotência e não é verdade. É importante a gente ressaltar que esses estudos foram feitos em países ocidentais. Em países como a China, até alguns anos atrás, essa taxa era de 60% de transtornos mentais identificados. Ou seja, 40% das pessoas não conseguiriam se encaixar no critério. Então parece que existe um papel cultural aí, né? Na China, essa questão de decidir morrer em países orientais passa por outros caminhos também, e a gente precisa realmente colocar vírgula e contextualizar. Eu acho que o objetivo dessa informação só pode ser sobre ajudar. No que ela pode ajudar? Sofrimento mental, sim, precisa ser cuidado, e sim, na maior parte das vezes, se bem cuidado, poderá minimizar a chance de que isso aconteça. É para isso que serve, né? Para a gente facilitar acesso ao cuidado, a detecção precoce, a sinais precoces em adolescentes, a facilitar as portas dos serviços públicos, para que as pessoas consigam ajuda. É para isso que a gente precisa dessa informação e não para o inverso. Então, seria 90% dos casos de suicídio são mediados por transtorno mental passivo e tratado. Isso, apenas isso. E a gente sabe, por exemplo, que os jovens, quando eles vão para a internet para procurar questões relacionadas a suicídio, depende muito de como está a vulnerabilidade. Então, foi feita uma pesquisa que mostra com jovens que não tinham sido internados e jovens que tinham sido internados por tentativa, e eles tentaram entender quais são as buscas que eles fazem na internet com relação ao suicídio. Então, aqueles que não tinham sido internados, eles procuram o termo, mas se aparece lá o CVV, se aparece um local de ajuda, ele está muito mais aberto a entrar, olhar e receber essa ajuda. O jovem que foi internado por tentativa, ele já vai na internet com o objetivo de procurar o meio e o método. Né? E quando você oferece essa ajuda, é muito mais provável que ele não aceite. Então também a gente precisa entender, acho que como... A abordagem direta. A questão da abordagem direta e assim, qual é o objetivo desses jovens, exatamente, quando eles estão indo atrás de uma internet para procurar alguma coisa. Então acho que tem muita pesquisa ainda que precisa ser feita. Eu fico pensando nesse pós-alta. A gente sabe que após a internação psiquiátrica, também a chance de vir a cometer suicídio é altíssima. É um período realmente mencionado. E a gente tem que ficar muito atento. E aí, essa atenção redobrada talvez precise se lançar também sobre o uso de redes e monitorar um pouco. E aí, tem a questão da autonomia ou não, e como cada família vai lidar com isso, mas eu acredito que algo precisa ser conversado, inclusive na própria internação, né? Como é que essa coisa vai ser lidada depois. Pessoal, eu acho que seria interessante também a gente abrir um pouco para perguntas aí de quem está nos assistindo. Acho que só alguém talvez queira levantar a mão e ter uma pergunta, queira fazer uma observação, para tornar isso um pouco mais democrático. Ok. Essa última informação, né, que depois que o paciente é internado, ele não quer mais ajuda, né, porque ele busca informação e ele quer realmente, ele vai buscar métodos, né, quando aparece alguma coisa, um pop-up, alguma coisa que diz CVV ou alguma ajuda, ele descarta. Foi isso que você disse, né? Na verdade, antes, eles pegaram... Vamos repetir então o que a Yara disse. A Yara, para quem nos ouviu de repente está em casa, a Yara é psicóloga, está querendo concentrar aqui a pergunta dela nessa questão de quem a saída da internação está decidido, já está buscando método, já está naquela constricção cognitiva que a gente chama, né, de uma visão em tudo, de só pensar naquilo e só não considerar uma outra possibilidade. É disso que você está falando, né, Yara? Sim, sim. Yara, na verdade, o que acontece? Acho que eu não expliquei direito. Eles conversaram com esses jovens pós-internação para entender como foi o uso antes da tentativa, não é depois da tentativa. Então, antes da tentativa, quando esses jovens tinham decidido que iam fazer alguma coisa, eles iam nas redes, eles iam na internet, muitas vezes na dark web, na internet que mais difícil de ser vista, com o objetivo de procurar meios, de conseguir os métodos. Então, era uma pesquisa mais direcionada. E quando eles topavam com questões, por exemplo, um CVV, pessoas oferecendo ajuda, a probabilidade é muito maior deles escaparem desses serviços de ajuda e continuarem essa busca objetiva. E aí o que culminou depois, em muitos casos, as tentativas. Então, não que depois da tentativa ele continua buscando, acho que depois da tentativa ele tem aí um outro caminho pela frente, não é isso, tá? É antes. O que me chama a atenção, né, porque se for depois, né, não. O que é que a gente falha, né,
Eu acho que tem, do ela está tratamento falando do paciente. ela está falando como que a gente entende, né, que se for depois qual é a falha. Eu acho que a gente pode até pensar que precisa ter um acompanhamento maior depois da tentativa, principalmente quando teve aí essa internação. Mas essa pesquisa se referia antes. Depois eu até posso passar os dados da pesquisa, se vocês quiserem colocar na rede de vocês, eu ponho uma bibliografia e vocês conseguem ler direitinho. Eu só dei uma pincelada do que foi essa pesquisa. Agora eu vou até pegar um gancho aqui, passei por plateia, já peguei de novo a pergunta, monopolizando aqui. A gente falou de acesso e eu lembrei, eu quero lançar a pergunta para quem quiser refletir junto com a gente. Eu lembrei também de uma publicação do The Lancet, que foi um estudo de coorte dos milênios, né? Que foi publicado recentemente. O que é um estudo de coorte? É um estudo que as crianças que nasceram a partir de 2002, 2003, foram acompanhadas. E esses estudos normalmente têm um poder muito grande de você ver causa e efeito. E aí eles começaram a estudar essa questão do acesso a celulares e a redes sociais e quando isso está associado à depressão dos jovens. E aí eles colocam alguns fatores, como quando isso perturba o sono, perturba a autoestima, perturba a autoimagem corporal e essa coisa do bullying. E a Renata falou do acesso às substâncias psicoativas e a gente também está se deparando com essa coisa do acesso de crianças e jovens às redes sociais. E eu queria ouvir um pouco de vocês, porque não tem muito consenso, mas a gente já tem uns dados aí que começam a apontar que a gente pode parar para pensar um pouco o quanto essas redes estão tendo esse cuidado com a idade de quem está acessando e por que os pais podem... A gente tem normalizado o uso de redes sociais e celulares por crianças com menos de 13 anos. E eu queria ouvir um pouco a opinião de vocês. Não sei se a Terezinha e o Joseval, como é que vocês veem isso? Essa coisa de a rede social e celular e essa coisa digital para as crianças. Olha, era minha criança menor e ela não gostava de rede social. O único que ela tinha era o Twitter. Então, ela falava que era tudo fantasia, né? Tudo não existia aqui. Então, ela era contra a rede social. Mas eu vejo, né, que agora a criança pequenininha já tem, e eu acho nocivo, porque dá a impressão que eles acreditam naquilo que está ali, né? Que aquilo é real e sempre é verdadeiro. E é interessante que esse estudo demonstrou que o impacto é muito maior em meninas do que em meninos. Você tem algum dado a esse respeito? Hoje, inclusive, teve um simpósio de crianças e adolescentes na era digital, né? Justamente para poder entender esse uso, né? Então a gente sabe que as crianças começam a ter o primeiro aparelho com mais ou menos 8 anos de idade, o que é muito cedo. Né? Muito cedo. O aparelho delas, não estou nem falando do acesso ao aparelho dos pais, acontece muito antes. E aí alguns estudos vão falar que mais de 5 horas por dia numa rede social vai aumentar significativamente o risco de suicídio e de depressão entre jovens, né? Se eles usam 5 horas por dia. Com vários mecanismos diferentes, desde perturbar o sono, até você se comparar com os outros, até você sofrer bullying. São vias diferentes. Eu acho que tem uma confusão muito grande dos pais de acharem que, porque eles sabem mexer muito bem na tecnologia, eles têm consciência do uso. Né? E a gente precisa educar tanto os pais quanto os adolescentes como a gente faz um uso consciente da tecnologia. Eu costumo dizer o seguinte: uma criança de 8 anos pode aprender a dirigir muito bem o carro, de 10 anos. Isso não quer dizer que ele esteja apto, que ela possa lidar com as consequências daquilo. Eu acho que os pais confundem com isso. Você, Renata, o que você pensa a respeito? Eu acho que a gente hoje tem várias propostas de discussão de tempo de tela por faixa etária, né? Mas eu acho que muito mais importante do que tempo de tela é a intermediação de conteúdo. Então, eu acho que crianças em diferentes faixas etárias, com um adulto responsável e afetivo, intermediando acesso a conteúdo, podem ter benefícios do ponto de vista de aprendizado cognitivo, flexibilidade, está bastante bem apontado. Porém, sozinhos, não, né? E isso não são só crianças, são também adolescentes. Então, eu acho que há uma necessidade dos pais se aproximarem do universo digital que seus filhos estão mergulhando, né? Desde a web, da deep, da dark, o acesso é muito fácil e as pessoas não têm hoje a disponibilidade, às vezes, porque também estão nas suas telas,
de dividir espaço para ficar com seus filhos sabendo o que os interessa, seja do ponto de vista do YouTube, seja do ponto de vista das redes sociais. Então, eu acho que estar junto faz toda a diferença. Então, outro dia houve uma discussão sobre isso. Mas quando nós éramos crianças, a gente também ficava um tempão na televisão. Sim, ficávamos, mas junto com a família, né, comentando as coisas ruins, apontando as coisas boas. Aquilo era um espaço de aprendizado social, sozinho no seu quarto, trancado, não é mais. E não havia o risco de você se expor e começar a interagir com pessoas desconhecidas, e o conteúdo era mais ou menos conhecido, né? Hoje é uma infinidade de conteúdos. Então, essa coisa, né, Renata? O uso de redes sociais traz mais responsabilidade para os pais, e muitas vezes a gente percebe o uso dos pais desinibirem, terceirizarem a educação, uma melhor babá, melhor ter babá eletrônica, agora é a babá digital, mas parece que cobra o preço real. Quem mais quer fazer uma pergunta? Eu estou vendo a Karina, que fez uma palestra maravilhosa ontem. Quem mais gostaria de? Meu nome é Antônio, sou psicólogo e, como a gente está discutindo aqui, toda essa questão do suicídio, tem vários fatores, multifatorial, queria trazer para a discussão a questão social. Queria trazer a discussão sobre o momento de crise econômica, no momento que a gente vê a retirada de muitos direitos da nossa população, como que isso de fato pode ou não impactar no aumento dos casos ou na própria vulnerabilidade das pessoas. Essa questão do suicídio como fenômeno social já foi inclusive defendida por vários sociólogos, né, Renato, pessoal mais por aí, até com uma visão do suicídio exclusivamente como uma questão social. Ou seja, a gente já tem desde a medicalização do suicídio, a psicologização do suicídio, e aí a gente tem até essa questão de ver o suicídio exclusivamente como uma questão social. Quem vai se arriscar a dizer aqui, eu dar uma resposta para ele? A minha resposta é que há uma influência sim, mas eu acho que não é tão simples assim. Eu acho que existem... quando você fala de... Tem um teórico, não sei se você já ouviu falar, de Thomas Joyner, e ele fala, ele tenta simplificar uma coisa complexa como o suicídio através de uma fórmula, e diz o seguinte: para você querer se suicidar, você precisa ter o desejo e a capacidade. Para você ter o desejo, você precisa de duas variáveis: a sensação, uma percepção de não pertencimento, e aqui uma série de coisas que geram não pertencimento, e a sensação e a percepção de você ser um peso, um estorvo, ou a equação de que o mundo fica melhor do que sem você do que com você. Esse é o dado da equação. Mas isso não é suficiente. O outro dado da equação é que você precisa adquirir a capacidade. E o que é mais complicado? Porque uma vez adquirida a capacidade, você não deixa de adquirir. Se você vai fazer ensaios mentais de, por exemplo, tem um viaduto, eu fico pensando lá no viaduto, eu estou falando cada vez mais dessensibilizado do imaginar aquilo. Por isso que quando a gente intervém e impede o acesso, a gente previne. Porque não necessariamente, me corrija se eu estiver errado, eu vou pular de um método para outro tão imediatamente, porque é preciso haver uma dessensibilização. Então, o que eu quero dizer com isso? Do outro lado da equação, a gente tem uma questão social, sim, mas a gente precisa ter cuidado de querer não simplificar, porque as questões sociais elas são mais prementes em determinados momentos, em outros momentos, e elas podem, em alguns casos, sim, mediadas pelo desemprego, mediadas. A gente sabe que para homens, por exemplo, né, o papel do desemprego para homens. Tem um estudo da Alemanha que demonstrou um estudo de coorte o quanto o desemprego pode mudar a personalidade das pessoas de uma maneira mais incisiva para homens do que para mulheres. E o quanto esse papel de provedor, enquanto uma mulher consegue muitas vezes compartilhar, ser mais amável e encontrar papéis como cuidadora, o homem, quando ele não se encaixa como provedor, a autoestima dele realmente fica muito prejudicada. E a gente percebe o quanto essas derrocadas financeiras podem ser decisivas para o suicídio em homens. Eu estou respondendo a sua pergunta, a minha visão é que sim, mas a gente precisa ter um cuidado para não levantar uma bandeira política, porque essas questões perpassam várias ideologias e várias decisões políticas diferentes. Acho que tem uma questão, né, quando a gente pensa em elementos necessários, mas não suficientes, né? Um elemento muito importante para o suicídio é a desesperança, né, que é uma percepção pessoal de falta de porvir, né, de olhar para o futuro, de pensar coisas. Então, isso é uma vivência individual. Mas num contexto de desesperança ou de concreta impossibilidade, é claro que isso é um elemento
complementar para alguém que já está vivendo um momento de desesperança. Isso bate diferentemente nas pessoas. Então, eu acho que é um conjunto de coisas que eu pego. Cara, eu deixo eu acho que a gente hoje precisa pensar dessa forma multifatorial mesmo, né? A gente tem a questão da sociedade, como vocês estavam falando, da desesperança e da fragilidade dos vínculos hoje, né? Então também as pessoas se sentem muito solitárias, muito sozinhas. Eu acho que a gente tem visto cada vez mais crianças e jovens se sentindo abandonados dentro das próprias casas. Eu acho que isso perpassa também, não só a questão da sociedade, a questão da cultura. Hoje a gente discute muito a questão da masculinidade tóxica, né, como um dos fatores que também podem levar ao suicídio. Mas o quebra-cabeça, ele é único. Eu acho que isso que é o difícil. As pessoas sempre perguntam pra gente por que alguém se mata. Bom, a gente pode pensar em N fatores que podem contribuir para aquilo, mas o que fez aquela pessoa se matar é muito singular. E tem outra coisa, vamos olhar para os índices de desigualdade social. Exatamente. Países, vamos comparar os índices de desigualdade social dos diversos países e olhar para os índices de suicídio. Porque se a gente quiser fazer essa relação nua e crua, a gente poderia pensar que países necessariamente com menos desigualdade social vão ter um índice menor de suicídio. Será que é isso que a gente encontra? Então a gente tem que ter cuidado com essas... Porque o suicídio é tão maior na Rússia, acredito que o índice de suicídio na Suécia seja maior que no Brasil, correto? O Brasil tem maior. Historicamente, então, não necessariamente na África o índice de suicídio é maior do que na Suécia, então tenhamos cuidados com esse tipo de leitura. Vocês concordam? E mais? Do mesmo jeito que a gente não pode ter aquele viés retrospectivo, a gente tem que tomar um certo cuidado com o viés confirmatório quando a gente tenta pensar na questão da suicidabilidade, né, como construto social. Aí a gente fica encontrando confirmações para as nossas teorias e muitas vezes não olhamos para alguns passagens. A gente tem o viés retrospectivo e tem o viés de confirmação. Eu sou da assistência, e a saúde pública, né, de Campinas está muito difícil. E aí a gente sabe que, por exemplo, o CAPS também está desmoronando, né? Inclusive a Unicamp é tipo a salvação, porque só tem 15 leitos, né? E aí a gente que está do outro lado, nesse lado exatamente de saber que a construção da autoestima daquela pessoa está num contexto de vulnerabilidade social e tudo mais, a gente vive isso cotidianamente e a gente percebe, né, que toda essa situação vai fazendo com que a pessoa vá para esse lugar do suicídio, né? Então ela vai usar a substância por conta da condição social dela, a gente vai percebendo isso. Eu gostaria de saber, assim, do fundo do coração, como que a gente pode realmente contribuir, porque a gente sabe que assim, se a gente pegar e encaminhar a pessoa que está ali, né, pendendo ao suicídio, para o centro de saúde, não vai ter um psicólogo, não vai ter um grupo que vai estar ali daquele lado, sabe? Não vai ter um CAPS, não vai ter como encaminhar para o CAPS, porque essa pessoa ela não vai conseguir atingir o CAPS porque ele é muito longe da casa dela, sabe? A pessoa mora no fundo da cidade de Campinas, que a gente que está aqui nem imagina o que é. Eu imagino, mas assim, imagino que eu também não imagine. Como é seu nome? Laís. Então vamos lá. E aí eu acho que eu gostaria de compreender assim, qual que é a forma meio que marginal para a gente também conseguir, né, que... Porque assim, a gente reivindica o nosso direito à saúde, a gente reivindica o nosso direito à assistência, a gente reivindica tudo que a gente puder, a gente reivindica. A gente só esquece de perguntar, Laís, né? A gente só esquece de perguntar que saúde, que modelo que a gente quer. Como é que a gente avalia o tipo de assistência que está sendo dado? Qual é a efetividade, a resposta desses serviços que existem? Como é que eles medem o que está sendo investido neles? Como é que eles medem? Porque assim, uma coisa, eu achar que os pacientes que me procuram no meu consultório estão sendo bem atendidos. Quantas pessoas deixam de me procurar? Quantas pessoas passam comigo uma vez só e não voltam? E eu continuo atendendo só determinadas pessoas e eu acho que eu sou um excelente clínico. E eu me especializo em atender determinada clientela. E eu fico pensando quanto de saúde pública no Brasil, quando a gente fala de medir resultados, medir impacto, a gente cria
um certo alvoroço. Porque as pessoas têm um modelo de saúde mental que elas acham ideal, mas a gente tem que saber com esse dinheiro como é que ele está sendo investido. Né? Então eu acho que... Não está sendo investido, eu já estou te dando. Não está sendo investido. Mas eu acho assim, todos os CAPs, eles têm dados, que eles demonstram também o impacto daquilo que eles estão fazendo, eu ver a opinião de vocês, eles vão ter muito mais respaldo para de alguma maneira dizer quando eles fazem a diferença. E eu acho que no Brasil a gente tem uma certa aversão a medir as coisas, a mensurar as coisas. Eu vi um pouquinho da verdade. Eu acho que você é de uma área assim, absolutamente preciosa para fazer algo que a gente precisa fazer, que é cuidar em rede, né? A assistência social é quem faz na Unicamp, são os profissionais absolutamente imprescindíveis para a gente, para pensar em rede. E eu não acho que é uma rede marginal, eu acho que é uma rede não formal, talvez. Então, a gente precisa conhecer a rede formal, né, os equipamentos de saúde que vão da atenção primária, os serviços de emergência, os CAPs, os serviços universitários, mas a gente tem uma enorme rede não formal que faz um trabalho de formiguinha encantador, né? A gente está vendo os grupos de muita ajuda, a gente tem a linha telefônica do CVV, a gente tem as igrejas, para quem isso faz sentido, e a gente precisa conhecer para aquele indivíduo o que para ele encaixa. A gente não pode ser dono da verdade, dizer que é este tratamento que vai funcionar para aquela pessoa, mas a gente tem que apresentar um leque e ver o que é possível para aquele indivíduo naquele momento. Então, quanto mais rede você conhecer, mais possibilidade de algum tipo de ajuda você vai ter. Não, eu concordo plenamente com isso, eu concordo. É que assim, por exemplo, dependendo de locais específicos, você consegue fazer uma super rede, inclusive com a escola, inclusive com, assim, um caso específico que a gente conseguiu, por exemplo, a gente conseguiu fazer a rede assim, super tão linda, assim, sabe? Que parecia até que não era em Campinas, assim. Só que tem locais que não tem profissional da saúde mental, né, dentro do centro de saúde. E isso dificulta bastante para a gente conseguir, né? E daí a gente não pode enviar para a Unicamp, por exemplo, sendo que a pessoa é de um outro lugar, entendeu? Então, talvez, eu gostaria de saber, assim, como também, né, a gente conseguir contribuir nesse sentido da prevenção mesmo, né? Tipo assim, você saber onde tem, não só o CVV como uma alternativa, porque muitas vezes, né, a pessoa não tem acesso ao telefone, nem a serviço, sabe? Tipo, tem serviço mesmo no celular, a pessoa tem que ir no pico para fazer isso, entendeu? A gente está vendo a angústia de quem trabalha na rede e tem que lidar com tanta precariedade. Uma coisa é lidar com a impotência, que a gente não vai alcançar e atingir a todos, mas eu acho que de imediato, no primeiro momento que pode ser feito, é os fatores de proteção. Buscar os fatores de proteção dessa pessoa, construir uma rede, para de imediato, no primeiro momento, aí no segundo momento, pensar, mas é como a Renata falou, o que faz sentido para aquela pessoa, né? Quais são as pessoas ao lado, a igreja, um grupo de apoio, é o amigo, é o padre, é o pastor, quem que pode construir essa rede de apoio com essa pessoa nesse primeiro momento, para no segundo passo ela buscar ajudas, conseguir ajuda posterior. Mas de início, independente do caso, é essencial buscar esses fatores de proteção. Muito bom. Então, os psiquiatras. Eu sou psicóloga, eu sou a IFA, e é diretamente a psiquiatria agora. Quando os pais de adolescentes chegam ao consultório de vocês, já passou por a gente muitas vezes, e a gente tem essa plano B, gente, jamais podemos pensar só no plano A, e a gente, dependendo do cara, fala, olha, eu preciso de você procura um psiquiatra. Se a criança é infantil, a gente explica, se é adolescente, já pode ser um psiquiatra adulto. Eles retornam para a gente. Quando chega para vocês, o uso do celular, meu filho, Iva, fica até 1, 2 da manhã. O que eu faço? No caso de vocês, repassando agora a fenomenologia para vocês, qual é a orientação de vocês, psiquiatra, para os pais? Olha, a minha estratégia sempre é perguntar o que a pessoa já sabe, qual a informação que ela já tem. E essa vai ser a base a partir do qual a gente vai trabalhar. E aí, eu vou saber, eu vou tentar não chover no molhado, não falar aquilo que a pessoa já ouviu, já está careca de saber. Até porque se a pessoa sabe e não faz,
Aí já temos um outro problema. E a partir daí eu vou pedir licença para ela, perguntar, olha, eu tenho algumas informações aqui que funcionaram com outras pessoas, baseadas em pacientes que eu já atendi, ou em pesquisa. Você gostaria de eu poderia compartilhar com você, para a gente poder ver se isso faz sentido para você ou não? E eu peço permissão. A partir do momento que a pessoa me permite, então olha só, eu vou dar peguei uns pedaços de informação, então 2 ou 3 informações, e eu chego com ela, o que ela entendeu. E aí eu pergunto, olha só, disso que eu falei para você, o que você acha que pode ajudar, pode fazer sentido? E aí, assim, a Renata falou, a gente tem que dar um leque de opções, mas a gente também tem que ter um cuidado de saber o que a pessoa já sabe, o que ela já tentou, o que ela não está querendo ouvir de novo. A gente tem que dar informações pequenas que elas possam digerir, e a gente tem que checar com elas se ela entendeu. E aí, se não fizer sentido, a gente tenta um vídeo, não fez sentido, não é isso que você quer. E a gente tenta entender se a gente vai continuar dando um leque de opções, ou se a questão, a pessoa ainda não se sente, ainda não viu razões, ou a necessidade daquilo, ou se ela ainda não se sente capaz ou confiante. Então a gente sempre tem que trabalhar, quando ele trabalha com entrevista motivacional, sempre trabalha com esse leque aí de tentar entender quais são as motivações para dar onde está e quais são as capacidades, as ambivalências das pessoas. Não sei se os colegas queriam. Uma outra questão também é oferecer esse leque de opções, esse leque de informações, muitas vezes pode ser uma forma que a família está buscando de que a nossa chancela para resgatar uma autoridade parental que deveria ter, mas não está sendo efetiva. Então, buscam na gente uma espécie, para que a gente seja uma espécie de porta-voz para uma autoridade que precisaria estar sendo exercida. Afinal, eu não consigo imaginar um pai e uma mãe não percebam que não existe como não ser nocivo a criança ficar até 3 horas da manhã. Eu acho que a gente não viu os pais aqui, eu já entendi que talvez não devesse ter dado o celular para o meu filho, agora eu não sei como fazer isso, porque você está me dizendo que você entende a importância dessa mudança, mas você não se sente confiante. Então a gente vai tentar entender quais são as dificuldades que você teve, vamos conversar juntos aqui. Você imagina o que pode acontecer se você um dia quisesse implementar essa mudança, ou seja, num espírito de abertura, e a gente não tem a solução, vamos construir junto. Eu ia falar que eu sempre olho o contexto familiar. Né? Então, qual é o sentido desse uso e também qual é o uso que os pais fazem? Porque às vezes eles chegam reclamando do uso do adolescente, mas o uso deles também é um uso exagerado. Então, eu tentaria também olhar por esse viés. Temos tempo para mais algumas perguntas, mais umas 2 perguntas talvez. E mais gostaria de perguntar? Então, eu vou fazer uma pergunta para você, essa coisa do resultado, impacto, né? A gente às vezes investe em ações de saúde, eu estava lembrando da publicação de herança, a gente não tem recurso, e a gente tem que saber como a gente aloca esse recurso, e que resultado a gente está dando disso. Né? Porque eu acho que às vezes a gente está muito engajado, e a gente tem iniciativas que são bacanas, são bonitas de se ver, mas a gente não entendeu qual resultado a gente está dando. Como é que você vê isso? Bom, o meu doutorado foi pensando como a gente podia aumentar a consciência pública de modo a ter um resultado na ação da prevenção e da pós-venção do suicídio. Acho que hoje o que a gente vê acontecer muito é muita campanha que ela não tem objetivo e ela não é avaliada. Então, acho que não adianta a gente propor alguma coisa sem antes a gente já não ter pensado exatamente o que eu quero atingir, né, e como que eu vou avaliar se eu conseguir. Porque a gente vai ter diferentes tipos de mensagem para diferentes tipos de público. Então, eu não falei agora um pouco de uma pesquisa, onde tem um tipo de busca de um adolescente que, talvez se a gente promover um pouco mais a saúde mental, ele vai engajar para um outro comportamento, a gente está numa prevenção mais secundária, talvez, a gente tem uma prevenção mais terciária. Então, para quem que eu estou falando? Né? E aí, assim, só usar a fitinha amarela, que é até uma coisa que ele colocou lá no trabalho, que é um marketing amarelo. Né? Então, eu acho muito legal que a gente possa ter setembro amarelo, que a gente possa ter campanha, mas a gente precisa ter objetivo, a gente tem que saber o que a gente quer alcançar com isso. E quando a gente só sensibiliza e a pessoa chega lá na ponta e ela não encontra ajuda, né? Ou ela vai realmente falar com alguém e ela não encontra ajuda, você pode piorar a situação da pessoa. Né? Então, a gente
fica, né, muito falando, vamos falar. Eu acho que sim, o primeiro passo que a gente tem é poder falar mais abertamente. Eu acho que esse é o passo 1. Né? Agora, essa pessoa vai chegar no serviço, ela não vai ter. Então, acho que como alocar os recursos, primeiro é entender aonde eu quero chegar, para qual é o meu público, e ser bem específico nisso, e aí fazer esse trajeto. Legal, legal. Então, pessoal, eu queria agradecer a presença de todos vocês. Para mim foi muito bacana, aprendi demais aqui compartilhando com vocês. A minha professora Renata Azevedo, que me acolheu lá na residência da UNAM, que eu pude aprender tanto, honrado aqui de dividir essa roda de conversa com você, Renata. Muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui essa noite, tão gentilmente. O Jorge Simeão, psiquiatra querido, aqui também membro da Sociedade de Medicina e Cirurgia, a Karen Scavastini, um nome todo, que veio lá de São Paulo para Campinas, para o nosso encontro aqui na Sociedade. Muito honrado, Karen, uma presença tão ilustre quanto todas as outras, mas que tem trazido um olhar diferente, uma iniciativa que parece fora da caixa. Agradecer demais, particularmente, especialmente a Terezinha e o José Balmassa. Vocês são máximos, de verdade. Vocês contribuem muito. E eu tenho certeza, somos o máximo. Eu tenho certeza que a Maria foi uma moça de muita sorte de ter tido a presença de vocês na vida dela. Porque vocês estão presenteando a gente com amor, que eu tenho certeza que ela foi apreciada nesse amor durante a existência dela. E ela continua viva com a gente, tá bom? E agradecer a Jéssica, que é essa moça super dinâmica, super ativa e que tem esse poder, né? A gente tem as psicólogos aí, mas a Jéssica, ela me conquistou porque ela tem essa habilidade, né? Tem um traço que pode ser desenvolvido. Eu que me considero um cara tão autocentrado, tenho que colar na Jéssica para começar a aumentar a minha amabilidade, para termos a percepção de amabilidade. E aí, Jéssica, muito obrigado por você ter catalisado junto com a nossa querida Carmen, a nossa Anaíva, todo mundo que participou aqui para proporcionar esse Setembro Amarelo. E que esse Setembro Amarelo não seja apenas um marketing amarelo, que não seja apenas para que as pessoas percebam que estamos aqui divulgando o nosso trabalho. Ninguém está aqui para divulgar o nosso consultório, a gente está aqui para tentar levar informação, divulgação científica de qualidade, com histórias humanas que fazem diferença. Porque a ciência sem emoção, ela não chega às pessoas. Eu não acredito em divulgação científica que não tenha histórias que ilustrem o quanto a ciência pode fazer diferença, em que circunstância, para que pessoas. E essas pessoas precisam ter nome, elas precisam ter identidade, precisam ter voz. Ninguém poderia fazer isso com mais brilhantismo do que a Terezinha e o José Balmassa. Eu queria uma salva de palmas, especialmente para a Terezinha. Obrigado por vocês terem ficado até as 9h20 aqui na Sociedade de Medicina e Cirurgia. Foi um prazer imenso e a gente aguarda vocês. Amanhã vai ter mais evento lá na PUC, vai ter um evento na PUC, que a gente vai ter o Carlos Cares, que é psiquiatra da Unicamp, a gente vai ter a Carmen, me ajuda aí, Carmen, com o boletim. A gente vai ter um psicólogo, não estamos esquecendo o nome. A gente vai ter aqui na quinta-feira o professor Paulo Dalgalarron, o professor da Unicamp, que é um professor querido, um poço de conhecimento. O Roosevelt, um psicanalista premiado internacionalmente. Então não percam a quinta-feira aqui na Sociedade de Medicina e Cirurgia. Vai ser também o creme de la creme. Aí vocês vão ter o professor Roosevelt, que é um psicanalista, que vai estar nos agraciando aqui com os insights maravilhosos, um olhar psicanalítico diferente sobre essa questão da morte. Muito obrigado, pessoal. Foi muito bacana estar aqui com vocês. Aprendi muito honrado por estar aqui essa noite com vocês. Muito obrigado.